Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Isidoro de Sevilha, bispo, doutor da Igreja. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Tessalônica, na Macedônia, atualmente na Grécia, os santos mártires Agatópodo, Diácono, e Teódulo, leitor, que, pela sua confissão da fé cristã, sob o regime do imperador Maximiano, por ordem do prefeito Faustino, foram lançados ao mar com uma pedra atada ao pescoço. Morte no século IV. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, o sepultamento de Santo Ambrósio, bispo, que no dia de sábado santo foi ao encontro de Cristo triunfante. A sua memória celebra-se a 7 de dezembro, dia da sua ordenação. Morte no ano 397. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Platão, egúmeno, que combateu durante vários anos os opositores ao culto das sagradas imagens e com seu sobrinho São Teodósio Estudita instituiu o célebre mosteiro de Studium. Morte no ano 814. Em Poitiers, na Aquitânia, na atual França, São Pedro, bispo, que favoreceu os inícios da Ordem de Fontevraud, injustamente removido da sua sede, morreu exilado em Chalvigne. Morte no ano 1115. Em Cicle, na Sicília, região da Itália, São Guilherme Confitelli, eremita, que, abandonando a paixão pela caça, passou 57 anos na solidão e na pobreza. Morte no ano 1411. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, São Bento Massarari, chamado negro por causa da cor da pele, que foi eremita e depois religioso na ordem dos frades menores, sempre humilde em todas as circunstâncias e cheio de confiança na divina providência. Morte no ano 1589. Em Catânia, na Sicília, região da Itália, o beato José Bento Dusme, bispo, da Ordem de São Bento, que promoveu diligentemente o culto divino, a instrução cristã do povo e o zelo do clero, e na epidemia da peste prestou grande auxílio aos enfermos. Morte no ano 1894. Em Aljustreu, lugar de Fátima,
em Portugal, São Francisco Marto, que, ainda criança, consumido rapidamente pela enfermidade, manifestou admirável suavidade de comportamento, perseverança na adversidade e na fé e assiduidade à oração. Morte no ano 1919. Em Reggio Calabria, na Itália, São Caetano Catanoso, presbítero, que fundou a Congregação das Irmãs Verônicas da Santa Face para assistência dos pobres e dos marginados. Morte no ano de 1953. Vida de Santo Isidoro de Sevilha, bispo. Considerado o homem mais douto de seu tempo, Santo Isidoro foi um precursor em muitos campos, tanto no eclesiástico quanto no civil, podendo ser considerado um dos pais da Idade Média. Isidoro nasceu cerca do ano 560 na cidade de Cartagena, de Espanha, filho de Severiano e Teodora, ambos de alta nobreza e virtude. De modo que os 4 filhos do casal foram elevados à honra dos altares. Foram eles São Leandro, que o precedeu na sé de Sevilha, São Fulgêncio, bispo de Écija, e Santa Florentina, da qual se diz que governou 40 conventos e 1000 monjas. Embora sendo um dos autores mais lidos e plagiados de seu tempo, esse grande doutor da Igreja não teve um biógrafo contemporâneo. Assim sua vida, além dos traços gerais conservados pela tradição, tem que ser procurada em dados de seus inúmeros escritos. O que é certo é que Isidoro foi de uma inteligente muito privilegiada, memória fabulosa, e muito aplicado ao estudo e à leitura. Em 579 seu irmão Leandro foi nomeado arcebispo de Sevilha, mas um ano depois, com seu irmão Fulgêncio, foi desterrado por combater a heresia ariana. Essa perseguição terminou com a morte do ímpio rei Leovigildo. Fanático ariano, ele não recusou dar a morte ao seu próprio filho, Santo Hermenegildo, por este ter se convertido à Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ascendeu ao trono outro filho, Recaredo que, como seu irmão, também abjurou a heresia ariana. Retornando às suas dioceses seus 2 irmãos, Isidoro retirou-se para um mosteiro onde continuou seus estudos, chegando a dominar perfeitamente o latim, o grego e o hebreu. Dedicou-se também a formar uma biblioteca, a qual dificilmente encontra similar em toda a Idade Média. Isidoro, além de sábio, era um eminente organizador. Dando-se conta de que a legislação que regulava a vida monástica era falha e obscura em muitos pontos, escreveu para os vários mosteiros da Espanha uma regra de los monges, onde tudo é claro, simples, metódico. No ano 600, tendo falecido Leandro, Isidoro foi escolhido pelo rei e pelo povo para substituí-lo na sé de Sevilha, então a principal de toda a Espanha. Como bom pastor, Isidoro pregava, governava a diocese, reunia concílios, um em 619 e outro em 625, promulgou sábios decretos para promover a cultura e melhorar os costumes, defendeu a ortodoxia, converteu um bispo oriental que propagava no sul da Espanha o eutiquianismo, e confundiu um prelado godo que se havia levantado à frente de uma reação ariana. Mais ainda, não poupou nada para exterminar o arianismo que infestava ainda grande parte de sua diocese. Além disso, procurou reformar os costumes dos fiéis que se tinham corrompido sob o reino dos heréticos, esmerou-se para restabelecer em seu esplendor a disciplina eclesiástica e fazer com que os ofícios da Igreja fossem celebrados com a majestade e a devoção que pedem a grandeza do Deus que nele se honra e louva. Para isso dedicou especial atenção à educação dos futuros sacerdotes, fundando vários colégios e seminários. Esses colégios eram verdadeiras universidades, das quais saíram homens ilustres como São Braulio, depois arcebispo de Saragoça, e Santo Ildefonso, que foi depois arcebispo de Toledo, os quais posteriormente fizeram o catálogo das inúmeras obras de Santo Isidoro. Para seus estudantes escreveu uma multidão de tratados, cuja extensão e profunda doutrina pasmam os maiores engenhos, porque abarcam todos os conhecimentos humanos daquela época, desde a mais sublime teologia até a agricultura e economia rural. A principal de suas obras, ou seja, os 20 livros das Orígenes ou Etimologias, é uma verdadeira enciclopédia ou dicionário universal, que faz descobrir o raro e agudo engenho de seu autor, como também sua extraordinária erudição e assombroso trabalho de investigação. Ele foi assim, o primeiro escritor cristão a reunir,
para os católicos, uma suma dos conhecimentos universais. Muitos fragmentos do estudo clássico foram preservados desse modo, e que de outro modo teriam desaparecido irremediavelmente. A fama desse trabalho deu novo ímpeto aos trabalhos enciclopédicos, que produziram abundantes frutos nos subsequentes séculos da Idade Média. Como seu irmão Leandro, ele teve a mais proeminente participação nos concílios de Toledo e de Sevilha. Com toda justiça, pode-se dizer que foi em grande medida devido ao trabalho esclarecido desses dois ilustres irmãos que a legislação visigótica, que procedeu desses concílios, é vista por historiadores modernos como exercendo a mais importante influência nos começos do governo representativo. Isidoro faleceu em 636. O oitavo concílio de Toledo, em 653, denominou o doutor insigne de nosso século, novíssimo ornamento da Igreja Católica, o último na ordem dos tempos, mas não na doutrina, o homem mais douto nestes críticos momentos de fim das idades. Seu discípulo São Braulio o via como um homem suscitado por Deus para salvar o povo espanhol da avalanche de barbárie que ameaçava inundar a civilização na Espanha. Diz ele, teus livros nos levam à casa paterna quando andamos errantes e extraviados pela cidade tenebrosa deste mundo. Eles nos dizem quem somos, de onde viemos, e onde nos encontramos. Eles nos falam das grandezas da pátria e nos dão a descrição dos tempos. Ensinam-nos o direito dos sacerdotes e das coisas santas, a disciplina pública e a doméstica, as causas, as relações e os gêneros das coisas, os nomes dos povos e a essência de quanto existe no céu e na terra. O martirológio romano monástico diz dele neste dia, honrado como doutor da Igreja da Espanha e como um dos maiores mestres da Idade Média por haver transmitido a cultura da antiguidade por suas obras enciclopédicas, tanto as de conteúdo religioso como as profanas. É também considerado como um dos introdutores da liturgia mozárabe, isto é, os cristãos ibéricos que viviam sob o governo muçulmano no Al-Andalus. Oração de Santo Isidoro antes da conexão à internet. Deus eterno e todo-poderoso, que nos criou à sua imagem e semelhança e nos fez procurar tudo que é bom, verdadeiro e belo, especialmente na divina pessoa de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, permita-nos que, através da intercessão de Santo Isidoro, bispo e doutor, durante nossas jornadas pela internet nós dirijamos nossas mãos e olhos apenas ao que é agradável a vós e tratemos com caridade e paciência a todas as almas que encontremos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.